Amém. Essa passagem de Ezequiel 37, conhecida como Vale dos Ossos Secos, é uma passagem muito pregada, muito refletida, e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse texto da Palavra de Deus. A gente vê aqui uma situação onde Ezequiel ele foi colocado no meio de um vale de ossos secos, não apenas secos, mas muito secos, conforme a palavra destaca aqui. E algumas coisas nós podemos tirar desse texto para as nossas vidas. Muitas coisas se encaixam na nossa vida hoje, naquilo que nós estamos passando, naquilo que nós estamos vivendo. A primeira coisa que nós vemos aqui é que a esperança, ela não se baseia naquilo que nós vemos, mas ela se baseia em Deus. E quando você vê aqui, várias vezes, Deus se refere a Ezequiel, chamando ele de filho do homem. Filho do homem, vá fazer isso, filho do homem, veja isso, filho do homem, profetiza. O que quer dizer filho do homem aqui nessa passagem? Quando Deus chama Ezequiel de filho do homem, ele está falando ser humano. Filho do homem quer dizer ser humano. Por que Deus fala isso? Para deixar claro que Ezequiel é um ser humano. E tudo aquilo que haveria de acontecer seria pelo poder de Deus e não pelo poder dele. Ele era profeta. Ezequiel, na verdade, ele começou o ministério dele com aproximadamente 30 anos de idade. E nós vamos ver mais para frente que não era essa a ideia de Ezequiel. Ezequiel não tinha isso como projeto de vida. Ezequiel era casado, mas a esposa dele faleceu logo que Israel foi levado ao cativeiro. Então ele tinha em mente ser sacerdote. Ele estudou para ser sacerdote, ele entrou numa escola para ser sacerdote, porque o projeto de vida dele era ser sacerdote. Mas Deus tinha um outro projeto para a vida dele, que não era ser sacerdote, mas era ser profeta, porque Deus ia usá-lo como profeta. E a gente vê nessa passagem, quando ele fala que era um vale cheio de ossos, tudo bagunçado, a palavra de Deus nos diz aqui da desorganização da vida de muitos de nós. Muitos de nós temos a nossa vida desorganizada, em várias áreas ou até em todas as áreas da nossa vida. E nós vemos aqui que quando Deus levou Ezequiel para esse vale, Deus levou ele para ele profetizar, mas ele não queria estar lá. Ele não queria nem profetizar, muito menos estar no vale. E aí eu pego essa passagem e coloco nas nossas vidas, onde você está hoje, o seu projeto de vida que você tem para hoje, é o projeto de Deus para a tua vida? Ezequiel queria ser sacerdote e Deus queria que ele fosse profeta. O que você quer ser na sua vida? O que Deus quer que você seja na sua vida? Nós vemos aqui que às vezes ele nos leva a uma situação, a um lugar de desordem, a um lugar de crise, justamente para que a gente entre numa situação de mudança. Para que a gente veja aonde que está desorganizada a nossa vida, aonde que o nosso projeto está distante do projeto de Deus para nós então nos organizarmos, para nós entrarmos naquele caminho que é o caminho que Deus tem para nós. Nós estamos falando muito em pandemia, nessa quarentena onde todo mundo está em casa. Esse tempo que todo mundo está em casa é um tempo para você reavaliar o seu projeto de vida. O que Deus tem para você coincide com o que você tem para você? Você já perguntou para Deus se esse seu projeto, esse seu plano de vida, essa sua vida é a vida que Deus tem para você? Assim como aconteceu com Ezequiel, que foi levado a uma situação de desordem. Deus tem nos levado a uma situação de desordem. Nós vemos só notícias ruins. Toda vez que você liga a televisão tem notícia ruim, nada de esperançoso. Da mesma forma que estava naquele vale com os ossos secos. Não havia esperança nenhuma para os ossos. Eles já estavam mortos
e muito secos. Mas a esperança deles estava em Deus, não no natural, mas no sobrenatural. E o nosso Deus é um Deus de sobrenatural. Deus age aonde nós não podemos mais agir. Deus age onde nós não temos mais o que fazer. Então a nossa esperança está nele e não em nós, nos nossos recursos, na nossa inteligência. E eu anotei aqui algumas coisas que Deus nos ensina nessa passagem do profeta Ezequiel. Primeira é a dependência que o profeta tinha de Deus. Quando Deus fala assim, você acha que isso aqui pode ter conserto? O que ele responde para Deus? Deus, tu sabes. Ou seja, Deus, eu não posso, eu não sei fazer, mas o Senhor sabe. Se o Senhor quiser, algo de milagroso aqui vai acontecer. Então, a primeira coisa que Ezequiel demonstra é uma total dependência de Deus. É uma total dependência da sua esperança em Deus. Algo que humanamente era impossível, um monte de osso virar em pessoas. Mas ele disse para Deus, tu sabes, se o Senhor quiser, vai acontecer. A segunda coisa é a visão. Deus, muitas vezes, ele nos coloca em lugares onde a nossa visão natural não enxerga nada de bom. A nossa visão natural não enxerga nada que seja possível ser feito. Mas a partir da visão de Deus, a partir do ponto de vista de Deus daquela situação, muita coisa pode ser feita, ou todas as coisas podem ser feitas. Nós temos que entender que o ponto de vista de Deus sobre a nossa vida, o ponto de vista de Deus sobre a nossa situação, sobre as nossas dificuldades, é diferente do nosso próprio ponto de vista. E quando nós olhamos a situação do ponto de vista de Deus, nós passamos a entender que a resposta de Ezequiel, Senhor, tu sabes, é a resposta que nós temos que dar a Deus. Aquelas nossas impossibilidades, as nossas situações que não tem como fazer. Então nós falamos, Senhor, tu sabes. E a nossa esperança tem que ser colocada em Deus e não naquilo que nós vemos. A terceira coisa é a percepção de Ezequiel. Ezequiel, no meio de uma crise, no meio de um vale de ossos secos, onde só tinha morte, ele parou e ouviu a voz de Deus. Muitas vezes nós somos envolvidos por uma crise, nós somos ficando submersos na crise e não paramos para ouvir o que Deus tem a dizer. Nós não paramos para ouvir qual é a visão de Deus para aquela situação. Nós nos preocupamos em fazer aquilo que está ao nosso alcance. Nós nos preocupamos até em nos preocupar, em ficar pensando, em perder a paz. Mas se nós pararmos e ouvirmos a voz de Deus, Deus pode solucionar qualquer situação que nós estejamos passando. E por fim, é profetizar aquilo que é preciso ser feito. Nós temos ouvido muito hoje em dia o pensamento positivo, querer o que acontece, pensar no que já aconteceu, mas a palavra de Deus diz que nós temos que dar graças em tudo. O que é em tudo dar graças? Não é você estar no meio de uma situação e falar, oh Deus, que bom, que legal que eu estou. Não, não é isso. Dar graças em tudo é perceber a presença de Deus em tudo. É perceber que, por mais bagunçado que esteja o seu vale, por mais impossível que seja a solução do seu problema, nós vamos profetizar que Deus pode organizar. Nós vamos entender, declarar com a nossa boca que Deus pode organizar. Aquilo que é impossível para mim, aquilo que é impossível para você, é perfeitamente possível para Deus. Porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. E quando então Ezequiel percebe a voz de Deus, quando Ezequiel deposita a sua segurança em Deus, ele passa a profetizar. E a partir daí acontecem 4 coisas que nós vemos. Primeiro, a palavra diz que houve um grande movimento, houve um reboliço, é a palavra que está na Bíblia. Quando você ouve a voz de Deus e você profetiza de acordo com aquilo que Deus falou para você, há um movimento na sua vida. Coisas começam a acontecer, coisas começam a ser colocadas nos seus lugares. A segunda coisa, acontece o milagre. Primeiro Deus reorganiza as coisas e depois Deus vem com um milagre.
Deus reorganizou os ossos, fazendo com que eles se juntassem, mas ainda não tinha vida, mas ainda não tinha carne nem tendão. Então veio o milagre de Deus, e aqueles ossos se transformaram em corpos. A terceira coisa é o revestimento. Quando Deus reveste aqueles ossos de pele, ele revestiu de vida. Quando a palavra fala revestir, é vestir de novo. Muitos de nós estamos revestidos, estamos não vestidos com a graça de Deus, nós não estamos vestidos na paz de Deus, naquilo que Deus quer para nós. Mas ao profetizarmos sobre a nossa vida, Deus vem e nos reveste, nos veste de novo com aquilo que Ele quer para nós. E por fim, quando Ele disse para Ezequiel profetizar aos quatro ventos, para que soprasse vida, e eles então se transformaram no grande exército. A quarta coisa é que há vida. Quando você profetiza, quando você traz Deus para a sua bagunça, quando você traz Deus para a sua vida, as coisas acontecem, o milagre acontece e você torna a viver. Você passa a viver de novo para aquilo que Deus quer que você faça, para aquilo que Deus quer que você seja. E nós vemos na Bíblia que todos os milagres que acontecem, todos os milagres relatados na Bíblia, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, sempre dependeu da atitude de alguém. Se a gente for lá atrás, a gente vê quando o mar Vermelho foi aberto, Moisés colocou o cajado no mar, aí o mar se abriu. Esse colocar o cajado é o mesmo que profetizar. O mar estava ali, eles não conseguiam avançar, o inimigo estava atrás, então, através de colocar o seu cajado na água, Moisés profetizou que a solução do problema aconteceria em Deus. Porque a esperança de Moisés não estava no povo, não estava no cajado dele, estava em Deus. E quando ele profetizou, o mar se abriu e eles atravessaram a pés enxutos. Nós vemos também lá em 2 Reis, quando Elias bateu com o seu manto no Rio Jordão, o rio se abriu e ele passou. Então, novamente, a esperança de Elias estava em Deus. O bater com a capa dele no rio foi profetizar para que o problema, que naquele momento era o rio, ele se abrisse, ele deixasse de ser um problema e até se transformasse num caminho para ele andar. E é legal a gente ver que esse foi o último milagre de Elias. E também foi o primeiro milagre de Eliseu. Eliseu, quando Elias perguntou o que ele queria, Eliseu disse: eu quero uma porção dobrada daquilo que está sobre você. E Elias então foi tomado aos céus e Eliseu ficou com a capa de Elias. E também numa ocasião Eliseu bateu com a capa no Rio Jordão e o Rio Jordão se abriu, a exemplo do que tinha acontecido lá com Elias. E se você for estudar a vida de Eliseu, os milagres descritos na Bíblia são exatamente 2 vezes mais do que os milagres de Elias. Então aquela porção dobrada que ele pediu para Elias se concretizou, se realizou na vida dele. E por fim, com relação à atitude, nós vemos a ressurreição de Lázaro. Quando Lázaro ressuscitou, antes dele ressuscitar, teve uma atitude de Jesus. Jesus o chamou para fora. Então Jesus profetizou vida em Lázaro, que já estava morto e já cheirava mal. Então eu quero deixar algumas perguntas para vocês hoje. O que é que está bagunçado na sua vida? O que é que está morto na sua vida? Em que crise você está inserido? Por qual vale você está atravessando agora? Eu quero te dizer que a tua atitude, ela tem que ser a mesma atitude de Ezequiel. Senhor, eu não consigo mais fazer. Tudo que eu faço não é o bastante para resolver. Mas tu sabes, a minha esperança está em ti. E quando o Senhor quiser, as coisas se reorganizarão. Então você precisa entender e perceber qual é o vale que você está inserido agora. Qual é a tua crise? Qual é o teu problema? Quais são os ossos secos desorganizados na sua vida? Ouça a voz de Deus para a sua vida. Profetiza sobre essa desorganização. Profetiza lá onde há morte na sua vida.
e veja Deus agindo, veja o milagre de Deus acontecendo e as coisas se reorganizando, as coisas se revestindo e, por fim, as coisas ressuscitando, tendo vida e se transformando num exército. Por que que os vales, ou por que que os ossos não se transformaram numa banda de música? Por que não se transformaram em adoradores? Por que se transformaram num exército? Porque o Senhor é o Senhor dos exércitos. Nós somos o exército de Deus. Nós somos chamados para conquistar. Nós somos chamados para batalhar sob a poderosa mão de Deus. O capítulo que nós lemos de Ezequiel começa dizendo assim: a mão do Senhor que estava sobre mim. Então, que a mão de Deus esteja sobre você, que a mão de Deus esteja sobre a sua família, que a mão de Deus esteja sobre o seu trabalho, sobre o seu estudo, sobre tudo onde você estiver, que a mão de Deus esteja sobre você e que haja milagre na sua vida, que haja ressurreição daquilo que está morto na sua vida, para a glória de Deus. Amém, queridos?